Olá, galera! Sou a professora Dineila, professora de matemática, e vim falar um pouquinho de dízimas periódicas, fração geratriz, potenciação e radiciação, notação científica e princípio multiplicativo e probabilidade. Muito fácil, né, galera? Vamos continuando aqui. Regras das dízimas periódicas. Dízimas periódicas podem ter dois tipos, simples e compostas. A gente tem a simples, que somente o seu período se repete. A composta, o período se repete, mas aparece o anteperíodo. Como que eu posso fazer esse valor em uma fração? Bom, vamos seguir as regrinhas. Primeiro, no meu denominador, para cada algarismo do meu período, ganho o número 9. Então, aqui o 3 é apenas um algarismo, certo? Então, eu vou ganhar um 9. E que número que formou para ser o meu do numerador? O 3 menos o 0, que vai ser 3. Eu não preciso nem colocar. Menos 0 dá ele mesmo. 3 nonos. Dividindo por 3, porque eu irei simplificar, eu vou ter 1/3. 9 divide por 3, 3, 1/3. Olha só na composta. Vamos fazer o denominador. Quem é o meu período? O 3. Então, eu tenho um algarismo. Então, ganho 9. Quem é o anteperíodo? 1 e 2. Quantos algarismos? 2. Então, eu coloco 2 zeros. E agora, o numerador. Que número que formou do meu anteperíodo até o meu número do... Olha aqui, ó, o anteperíodo e o meu período, 123. Então, eu vou lá e coloco 123 menos... Que número que é o meu anteperíodo? 12, menos 12. Agora sim, eu já tenho o resultado, que deu 111, 123 menos 12 dá 111 e 900 embaixo, no meu denominador. Então, eu tenho ele simplificado, 37 no numerador e 300 no denominador, certo? Simples, somente o seu dígito se repete do seu período. Composta, ele vai ter o anteperíodo mais o seu período, e quem se repete é o meu período. Então, vamos lá, continuar? Bom, pessoal, é o seguinte, nós vimos através do anteperíodo, as dízimas, tipo de dízimas, e nós vimos como identificar a nossa fração através do seu período e o anteperíodo. Mas também existe a forma de realizar essa operação através da equação. Então, como é que eu faço a equação? Primeiro passo, vamos lá. Numa dízima simples, 0,3333 infinitamente. Primeiro eu tenho que atribuir uma variável. O que seria essa variável? O meu x. Atribuir o x. Quanto vale o valor da minha dízima? Quem é? 0,3333 infinitamente. Meu segundo passo, então vamos lá. Vamos atribuir aqui e a gente vai realizando junto. X é igual a 0,333 infinitamente. Segundo passo, quantos períodos eu tenho aqui? Quantos algarismos dentro do meu período eu tenho? Só um, o número 3. Então, se é 1, o 10 tem uma casa decimal, certo? Então, a gente vai multiplicar por 10. Se tivesse 32, 32, 32, 32, são dois algarismos, não são? Então, a gente iria colocar o número 100. Se fosse 3 casas, o número 1000 e assim por diante, tá? Como eu só tenho uma, a gente vai colocar como 10x. Então, o que eu fiz? Eu irei multiplicar a minha inicial, seria esse daqui, ó, o meu início, por 10. Então, 10 vezes x, 10x, está multiplicando por x. Como que eu multiplico aqui? Se eu estou multiplicando por 10, eu vou andar uma casa decimal. Então, a minha vírgula não está aqui, ela vai parar aqui, ó, vai ficar 3,33. Ok. Dineila, e agora? Você tem que subtrair a primeira equação da segunda equação. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 10x, vamos copiar novamente aqui para vocês entenderem. É igual a 3,33 e subtrai x igual
Quem eu vou subtrair? A minha primeira equação, não é isso? Então, é o 0,333. E vamos lá. Professora, Dineila, ficou faltando uma casinha aqui. Posso colocar um zero? Não. Por que não pode colocar um zero? Quem está se repetindo é o 3. Então, quem eu vou colocar aqui é o 3. Então, agora, 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. Quando chega nesse ponto de tudo estar zero, significa que eu estou fazendo correto a minha operação. 3 menos 0, 3. Copio o sinal do igual. 10 menos 1, porque quando eu não tenho número no lado do x, significa que eu tenho 1. 10 menos 1, 9x. 9x, o 9 está multiplicando, ele tem que passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x igual. Esses zeros eu já posso tirar, né? Como ele é uma equivalente do número 3, a gente pode deixar aqui, ó, 3 nonos. Posso simplificar? Claro. 3 divide por 3 e 9 divide por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. 9 dividido por 3, 3. Então, eu tenho 1/3. Esse modo é pela equação, tá? Lembra que na sala? A professora explicou de outra forma. Ok, eu expliquei desse jeito e também explico da outra forma. Vamos lá. Que a gente acabou de falar lá no outro slide. Nós falamos assim, que o 0,333 infinitamente. Identifico quem é o meu período. É o 3. Identifiquei aqui. É o 3, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Lembra do puxadinho? Faz puxadinho até o 3. Ok. Que número que eu tenho? Só o período, não é isso? Eu não tenho zero, porque senão seria 3 menos 0, 3. Então, não preciso. Quando a parte inteira é igual a zero, eu já posso fazer direto. Então, eu coloco lá 3 no numerador. Quem é meu denominador? Para cada algarismo do meu período, ele ganha o número 9. Então, quantos algarismos eu tenho aqui no meu período? Só um, que é o número 3. Então, eu ganho um 9. 3 nonos. Que isso, simplificando, por 3 vai dar 1/3, que a gente fez a simplificação agora. Então, aqui a gente pode fazer pela regra simples e aqui pela equação, tá certo? Então, vamos continuando. Bom, agora a gente vai falar sobre a dízima periódica composta. 0,12333 infinitamente. Nós vimos que o número que não se repete é o anteperíodo e quem se repete é o nosso período. Vimos fazendo pela forma simples, agora a gente vai fazer um pouco pela equação. Pela equação, a gente vai primeiro dar variável à nossa dízima. Então, a gente vai fazer x igual a 0,12333 1, 2, 3 infinitamente, certo? Eu atribuí a variável. Depois, quantos zeros eu tenho que colocar? Vamos lá. Primeiro, a gente vai olhar o anteperíodo. Quem é o anteperíodo? O 1 e o 2. É o 12, certo? Então, 12 se formou como 12, mas ele tem dois algarismos. Para cada algarismo, nós temos um zero. Então, 1, 2 zeros. Então, 0, 0. Então, ele vai multiplicar por 100, tá? Então, 100 multiplica por x, que é igual. Quando eu faço a multiplicação por 100, eu estou chegando até o início, passando a minha dízima, que é o anteperíodo. Então, vai ficar 12, ó, 1, 2, a vírgula vem para cá. 12,333 infinitamente, tá? Enfim, bom, então já acabou? Não. Por que não? Porque eu tenho que chegar no meu período. Então, para chegar no período, eu tenho que andar mais uma casa. Para andar mais uma casa, eu multiplico por 1000. Então, vamos lá. Então, são 3 casas. Por que 1000, Dineila? São 3 casas. Olha só, vem aqui, ó, no meu início. 1, 2, 3, para chegar no meu anteperíodo. Então, eu já fiz por 1000.
Agora, eu vou andar, ó, vou chegar até o número 3. 1, 2, 3. Cheguei, vírgula. Quem está se repetindo? 3, 3, infinitamente, certo? Chegando aqui, o que eu vou fazer? Já é o meu quarto passo. Eu tenho que subtrair da minha segunda equação, tá? Por que não da primeira? Porque a primeira nós estávamos colocando ordem, tá? Então, agora a gente vai fazer 1000x. 1000 está multiplicando por x, tá? Quando tem um número no lado de uma letra, sempre é multiplicação. 2, 3, vírgula. 3, 3, que continua, certo? Menos o 100x, que é igual 12, 3, 3, 3. Nossa, Dineile, e agora? Aqui ficou sem nada, posso completar com zero? Não, porque quem está se repetindo é o número 3. Eu posso completar com o número 3, tá? Olha só, 3 menos 3 não é zero? Eu posso já eliminar. 3 com 3, 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. Então, eu posso colocar o zero aqui, como também não preciso colocar, tá? Vírgula. Agora, 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. Isso é igual. 1000 menos 100, 900x. E agora, como é que eu faço, Dineila? Bom, quando eu tenho um número no lado de um x, eu mando ele para o outro lado dividindo, deixo o x sozinho, porque ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, vai ficar 111, que vai dividir por 900. Isso é igual, dá para simplificar? Dá para simplificar, que vai dar 37 sobre 300. Ou melhor falando, matematicamente, 37 300 avos, tá? Então, voltando. Primeiro, atribui uma variável dízima. Depois, eu multiplico por 100, porque a gente vai mover as vírgulas até o meu período. Depois, multiplica por 1000, porque eu tenho que mover até o meu período. E depois, eu faço a subtração da terceira menos a segunda equação. E aí, finaliza a equação. Ah, professora Dineila, eu fiz pelo outro método. Tudo bem, tá? Está certo também. Mas, às vezes, a professora pode pedir por equação. Então, você tem que saber fazer a equação, tá certo? Vamos continuar? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação. A potenciação, como ela é representada? A gente tem a base e o expoente, e o meu resultado é a minha potência, tá? O expoente, ele é o mandão, ele manda na base, ele fala assim, olha, você vai repetir tantas vezes, e aí a base tem que repetir e se multiplicar. É dessa forma. Então, olha só, ele está falando assim, que 3 está elevado a uma potência 3, ou melhor falando, 3 elevado à terceira potência, ou 3 elevado ao cubo, e assim por diante. Como que a gente pode fazer aqui? É o 3 vezes 3 vezes 3. Olha só a minha base se repetindo 3 vezes. Isso é igual, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Simples, né? Facinho. Tenho certeza que isso foi fácil. E olha só, quando está elevado ao número 2, uma segunda potência, nós falamos que está elevado ao quadrado. Então, olha lá, base 3 elevado ao quadrado. Então, eu tenho 3, o mandão, que é o meu expoente, está falando, olha, você vai repetir 2 vezes. Ele repetiu 2 vezes e ele se multiplica. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, o meu resultado é a minha potência. Nunca se esqueça disso, tá? Bom, o que são esses números que estão se repetindo? Olha lá, se eu estivesse falando aqui, ó, 3 elevado à terceira potência, ao cubo, isso é igual. Então, aqui só está explicando o que seria. Então, a gente fez, ó, 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Perfeito.
Esses números que estão se multiplicando significa fatores, tá? Então, são N fatores, porque depende do meu expoente. Então, aqui nós temos o número 3, que são os meus fatores, o 3 que está se multiplicando. E como eu já falei, a base sempre será o valor do fator, o expoente é a quantidade de vezes que o fator se repete, a potência é o resultado do produto. E como que fica a leitura? Quando ele está elevado a 3, ele pode se falar 3 elevado à minha terceira potência ou 3 elevado ao cubo. E quando é ao quadrado, significa que é o número 2, tá? Ou se a gente fala 3 ao quadrado ou 3 elevado ao quadrado. Vamos falar um pouquinho das propriedades da potenciação. Por que propriedades? Porque tem algumas regras que a gente tem que seguir. Olha só, toda potência com expoente igual a zero, o resultado será igual a 1. Por exemplo, 5 elevado a zero é igual a 1. Lembra que eu sempre falava na sala? Para quem foi meu aluno sabe, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Olha aqui, ó. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 5 elevado a zero é igual a 1, tá? Mas, professor, e quando dentro tem um número negativo aqui, ó? É um número negativo. Deixa eu tirar isso, peraí. Que aqui, vermelho com vermelho, não vai rolar, né? Aqui, menos 3 elevado à terceira potência, elevado ao cubo. Vou fazer a mesma coisa. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E o menos? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos 27. E quando eu tenho o número 2, que é o nosso quadrado, elevado à segunda potência? Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. Tem uma regrinha que a gente sempre fala que quando o expoente aqui dentro for negativo, ó, dentro dos parênteses está negativo, e fora é um número ímpar, sempre o meu resultado vai dar negativo. Quando aqui dentro dos parênteses for negativo e aqui no meu expoente é positivo, o meu resultado é também positivo, tá? A gente pode olhar por esse lado, uma dica. Quando o expoente for negativo, deixa eu trocar a cor aqui. Quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Olha só, 2 elevado a menos 4. Então, eu tenho aqui menos 4. Esse menos tem que ficar positivo. O 2 é como se tivesse o número 1 embaixo, não é? Então, esse 1 passa para cima e o 2 passa para baixo. Ou melhor, o 1 vai virar numerador e o 2 vai virar denominador. Então, ó, o 1 foi para cima, aqui. O 2 foi para baixo, perfeito. E elevou-se a 4. 1 vezes 1 vezes 1, 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16, ok? E agora aqui, quando tem uma fração elevada a uma potência, eu tenho que fazer elevado tanto o meu numerador como o denominador. Olha só, o 2 está elevado e o 3 está elevado, fazendo a potência 8/27. Tudo bem? Continuando, vamos falar um pouco de multiplicação e divisão de potências. Na multiplicação com mesma base, olha só, as bases iguais. Olha aqui, 5 são as mesmas, então eu posso fazer essa regrinha, tá? Então, aqui eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo, eu posso fazer conserva-se a minha base e adiciono seus expoentes. Então, conserva-se a base, 2 mais 3, 5. E na divisão, já é a subtração dos seus expoentes. Mesma base, subtrai seus expoentes, 3 menos 2. Olha aqui, conserva-se a base, subtrai seus expoentes, 3 menos 2, 1. Quando tem potência de potência, olha só, não tem um parênteses aqui no lado? Então, eu tenho 3 elevado ao quadrado e tudo isso que está dentro dos parênteses está sendo elevado à quinta potência. Então, eu faço a potência de potência, 2 vezes 5. Então, eu conservo a base e multiplico as suas potências, 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5, 10, 3 elevado à 10ª potência. Não se esqueça.
Quando tem a mesma base, na multiplicação, adiciona seus expoentes. Quando tem a mesma base na divisão, subtrai expoentes. E quando é uma potência de potência com a mesma base, multiplica seus expoentes. Vamos fazer agora uma expressão. Vamos simplificar uma potência com mesma base e uma expressão onde a gente tem parênteses, colchetes, divisão e multiplicação. Bom, vamos iniciar aqui, ó. Essa daqui é a minha expressão numérica, tá? A gente quer deixar na mesma base com um único expoente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ver o que a gente pode ir fazendo, ó. 5 ao quadrado vezes 5 à quinta potência vezes, olha aqui um parênteses. Então, quando tem parênteses, a gente começa por ele. Então, quando eu tenho parênteses com a mesma base, a gente multiplica seus expoentes. Aqui, ó, 3 vezes 2. Olha aqui, ó, eu coloquei 3 vezes 2, 6. E copiei tudo igual novamente, ó, fecha colchetes, elevado ao quadrado. Divide por 5 elevado ao quadrado e uma potência de potência novamente, olha só, com parênteses. 2 vezes 2, 4. 5 elevado à quarta potência. Multiplicando 5 à terceira potência vezes 5. Fecha colchetes ao quadrado. Tá, só isso, Dineila? Não, vamos continuar, a gente tem que ir eliminando. Bom, a gente percebeu que aqui ficaram todos com a mesma base e expoentes diferentes. A nossa regrinha multiplicação com mesma base faz o que com os expoentes? Adiciona. Então, olha lá, 2 mais 5, 7. 7 mais 6, 13. Aqui o 13. E conserva, ó, fechei o colchete e elevei ao quadrado. Dividindo, vamos lá para o próximo. Mesma base, multiplicação, soma seus expoentes. Mas, Dineila, aqui não tem nada. Quando não tem nada, é o número 1. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. Fechei o colchetes e elevado ao quadrado. Perfeito, cheguei até aqui. Agora, vamos lá. Mas, Dineila, colchetes, ele faz a mesma função que o parênteses? O colchetes, as chaves, os parênteses, é para separar. Então, aqui no caso, eu tenho uma potência de potência, ó, 13 e o 2. Então, 13 vezes 2, que é a mesma regrinha, potência de potência. 13 vezes 2, 26. Divide, aí some o colchetes, porque ele não tem mais o porquê estar aí, tá? 8 vezes 2, 16. Agora, ficou o quê? Uma base igual, então ficaram bases iguais numa divisão. Quando eu tenho uma divisão, o que eu tenho que fazer com os expoentes? Subtrair. 26 menos 16 é igual a 10. Então, a gente chega ao final da expressão, 5 elevado à décima potência. Facinho, né, gente? Não se esqueçam das regrinhas de potenciação. Simplificar significa chegar até uma potência, o máximo que você pode conseguir simplificar aquela potência, tá? Isso é conteúdo de prova, hein? Bom, falamos já sobre fração geratriz, dízimas periódicas, potenciação, suas propriedades, simplificação. Agora vamos falar um pouquinho de notação científica. O que seria a notação científica? Nada mais para reduzir a escrita dos números que apresentam muitos algarismos. Sim, a gente pode utilizar uma potência de base 10. Vamos lá ver um pouquinho de como a gente pode fazer isso. Bom, como a gente pode representar o número com a potência base 10 através da notação científica? Existem algumas regras, tá? Primeira regra é que eu não posso deixar o número ser maior que 10 e menor que 1. Começa por aí. Então, olha só. Primeiro passo, mudar a vírgula de lugar de modo que o seu posicionamento torne um número maior ou igual a 1. Então, ele não pode ser menor que 1, mas ele pode ser igual a 1. E ele tem que ser menor que 10. Não pode ser igual a 10, somente menor que ele. Então, vai somente até o 9. Não chega ao 10, tá? Entre o 9, vírgula, aí os decimais, tá? Caso o número não possua vírgula, considere-a sempre no final do número. Então, lembra que eu falo? O número 5 tem vírgula? Não tem, mas ele sempre está no seu final,
tá? Depois, o segundo passo é contar quantas casas decimais a vírgula deslocou. Depois, escrever a potência de base 10 e colocar o seu deslocamento das vírgulas. Se deslocar para a esquerda, o expoente sempre será positivo. Olha aqui, ó. Esquerda sempre será positivo. Direita, sempre negativo. Então, vamos aplicar essa regrinha agora com alguns exemplos. Vamos lá. Apresentar um número em notação científica. Olha lá, transformar o número 32.000 em notação científica. Vamos colocar aqui, olha, 32.000 em notação científica. Vamos trocar a cor aqui. Onde está essa vírgula? Lembra das regrinhas que eu falei agora no slide anterior? A vírgula, quando não existe, aos nossos olhos, ela está no final. Então, ela está aqui. Onde eu quero chegar? Regrinha, tem que ser maior que 1 ou igual a 1 e menor que 10, certo? Então, eu tenho que colocar aqui, ó. Se eu colocar depois do 3, vai ser menor que 1, então não pode. Depois do 3, aí eu posso, porque ele é maior que 1 e menor que 10, tá? Então, vamos contar quantas casinhas ela andou. 1, 2, 3, para chegar aqui, 4 casinhas. Então, eu faço 3,2. Não preciso colocar os zeros, tá? Vezes, que é potência de base 10. Então, é como se tivesse um vezes aqui, ó. E na realidade tem, tá? Aqui, ó, um pontinho do vezes. Base 10 acompanha sempre essa multiplicação. Quantas casinhas eu andei? Volta lá. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4. Se eu andei para a esquerda, eu tenho um expoente positivo. Regrinha que eu passei anteriormente, tá? Vamos ver mais um exemplo. Olha só esse. Quantos zeros? Eu tenho 1, 2, olha quantas casinhas eu tenho aqui. Vamos transformar esse valor. Primeiro, vamos colocar a base 10 aqui já, só para a gente já ter em mente, ó. Base 10, que é o que eu tenho que colocar. Um pontinho melhor aqui, né? Onde está minha vírgula? A vírgula está aqui, Dineila. Isso. Para onde eu quero andar? Eu tenho que deixar ele maior que 1 ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu não posso deixar aqui, ó, 0,9, que é menor que 1. Então, não pode. Então, ele tem que chegar aqui, no 9,11, porque é menor que 10 o 9. Então, vamos contar quantas casas a gente anda até chegar lá. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, eu andei 28 casinhas. Ok, vamos colocar aqui, ó, 28. E eu sei que ficou como 9,11. Mas e agora? Eu andei para a minha direita. Quando anda para o lado direito, para a nossa direita, a gente conta como negativo. Então, vai ser menos 28. Tudo bem? Perfeito, né? Simples. Então, não pode se esquecer das regrinhas. Quais são as nossas regrinhas? Quando eu irei colocar em potência base 10, se eu andar para a minha direita, eu vou colocar expoente negativo. Se eu andar para o lado da minha esquerda, eu tenho expoente positivo. E não pode ser menor que 1, mas pode ser igual a 1. Mas ele tem que ser menor que 10. São regrinhas que não podem ser esquecidas, hein? Vai cair em prova. Vamos falar de radiciação. O que é radiciação? Radiciação é a operação que a gente faz para descobrir que número que multiplicado por ele mesmo vai dar uma certa quantidade que dá o valor que conhecemos, ou seja, sendo a operação matemática inversa da potenciação. A potência não é 2 vezes 2 igual a 4?
Então, se eu conheço o número 4, que número que multiplicou por ele mesmo que vai dar aquele valor, que é o 4? É isso que a gente vai descobrir aqui agora, tá? Continuando. Quais são os símbolos, tá? Então, a gente vai falar assim, o símbolo da radiciação. Para indicar a radiciação, a gente tem o radical, nós temos o índice e nós temos o quê? A notação, que é o radicando, tá? Sendo assim, o índice é o número que eu estou fazendo da minha raiz. Então, ele pode ser o 2, pode ser o 3 e assim por diante. Radical é o símbolo que indica que é uma raiz. E o que está lá dentro é o que eu estou procurando, é a raiz daquele número, tá? Então, olha só, eu tenho raiz cúbica de 27. Lê-se raiz cúbica de 27. Raiz quinta de 32. Raiz quadrada de 400. Professora, mas aqui não tem o 2. O 2 não é necessário aparecer aqui, tá? O índice do radical indica quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado, tá certo? O radicando, ele é o resultado daquela multiplicação. Então, vamos lá, continuando. Bom, vamos fazer alguns exemplos de raiz quadrada e raiz cúbica. Dineila, eu sei fazer raiz quadrada sem precisar fazer essa decomposição. Eu sei que 15 vezes 15 vai dar 225. Não, legal, beleza. Perfeito, porém a professora pode pedir por decomposição de fatores primos. Quem são os números primos? Os números primos a gente não pode esquecer, que é todo número que divide por ele mesmo e por 1. Não pode dividir por outros números. Então, vamos lá. O número 2, o número 3, o número 5, o número 7, e aí vai embora infinitamente esses números. Vamos lá. 225 não é divisível por 2. Não termina com números pares, então eu já sei que por 2 não divide. Então, ele divide por 3. Vamos lá, ó. A divisibilidade, critério de divisibilidade por 3, basta eu somar seus números. Então, ó, 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Tem lá na tabuada o 3? Tem. Ah, é assim? Isso. É só encontrar, eu sei que ele divide por 3. 225 dividido por 3 vai dar 75. 75 ainda divide por 3, vai dar 25. Agora, 25 não divide por 3, ele divide por 5. Dividindo por 5 vai dar 5. 5 divide por 5 dá 1. Chegando no número 1, acabou. Como é que eu faço isso? Bom, agora eu tenho, ó, a gente tem uma maneira bem simples que a gente fez na sala de aula, lembra? Faz o... Opa, o que deu aqui? Vamos apagar isso aqui que não faz parte. Continuando. Aqui, faz parzinho, ó. Não é ao quadrado? Significa que eu tenho o índice 2. Parzinho, parzinho. Cada parzinho, ele se torna 1. Ó, 5. Agora, eu tenho que multiplicar. 5 vezes 3, 15. Nossa, que fácil! Sim, bem fácil, né? Mas se a gente fosse fazer pela regrinha extensa pela radiciação, eu estou na raiz quadrada. Se eu achei aqui, ó, 3, quantas vezes ele repetiu? 2 vezes. Então, vai lá o índice 2 vezes, 3 elevado ao quadrado, vezes 5, quantas vezes? 2 vezes. Ele ainda está dentro da minha raiz, olha. Ele ainda está, porque eu só estou simplificando. Então, aqui eu tenho 2. O que eu faço? Ó, o 2 com o de fora, 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Então, elimina essa raiz, olha. Perceba que eu fiz aqui, foi feita aqui em cima, olha. 2 dividido pelo 2. Sem problema. Cortei esse 2, cortei esse 2. Isso é igual a 3 vezes 5, que é igual a 15. Mas, Gineila, por qual processo que eu posso fazer? Ou você faz esse processo, ou você faz o parzinho. Não tem problema algum, tá bom? Bom, isso foi na raiz quadrada. Vamos fazer a raiz cúbica agora. Olha o índice 3, raiz cúbica, de 216. Eu sei que 6 vezes 6 vezes 6 vai dar 216, professora. Perfeito, mas eu estou pedindo pela decomposição de fatores. Então, eu tenho aqui, ó,
216. Divide por 2? Divide. Então, ele começa pelo 2. 108 divide por 2? Sim. 54 divide por 2? Sim. 27 divide por 2? Não. Divide por 3, então começa. 9 divide por 3, 3 divide por 3 e vai dar 1. Só que a diferença é que aqui em cima a gente fez parzinho, 2 em 2. Por quê? O meu índice era um 2. Agora, aqui o meu índice é 3. Então, aqui, ó, faz um trio. Trio e trio. Isso nós estamos falando de raízes exatas, tá? Nas raízes exatas, a gente consegue fazer dessa forma, sem deixar um número dentro da raiz. Porque a gente pode fazer a não exata através desse processo, só que sobraria algum número e que ele fica dentro da raiz, tá? Isso a gente vai ver em outro momento. Então, cada trio sobra um 2. Sobrou apenas um 2. Outro trio sobra um 3. Agora, multiplica. Vezes 3 vezes 2 é igual a 6. Perfeito. Simples, hein? Se eu for fazer, olha, coloquei raiz cúbica. Quantas vezes foi aparecer o meu 2? 3 vezes. Quantas vezes o 3? 3 vezes. Depois é só cancelar, ó, o 3. A raiz some e fica 2 vezes 3. 2 vezes 3 igual a 6. Perfeito. Lembrando, pode fazer direto, como pode fazer por esse processo, tá certo? Então, vamos continuar. Tá acabando, tá chegando lá. Olha só, para ficar aqui como um exemplo para vocês. Eu falei das exatas e aqui nós estamos falando da que não é exata, tá? 448, a gente vai fazer a raiz quadrada de 448, vai decompor. Como é uma raiz quadrada, a gente conta, ó, parzinho, parzinho, parzinho. Quem sobrou aqui? O 7. Quem não faz parzinho, fica dentro da raiz. Então, olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 raiz de 7. Tá certo? Olha aqui, raiz cúbica. A gente fez a mesma coisa. Raiz cúbica deu 3 e aqui deu 5. Ah, professora, esse não sobrou. Não. Então, a gente tá aqui tanto com uma exata como uma que não é exata. Tá certo? Professora, e se eu fosse fazer isso, como que eu faria? Da mesma forma. De Neila, não muda nada, tá? Olha só o que a gente vai ver agora. Falei que estava chegando ao fim? Aquela parte chegou ao fim, mas agora a gente vai falar um pouquinho de probabilidade, possibilidades. A gente começa fazendo através da árvore de possibilidades. A árvore de possibilidade é quando eu faço, aqui por exemplo, eu tenho João possui 4 camisas, então eu sei que ali tem 4 camisas, 3 calças, 2 pares de meia, 2 pares de sapato. Então, eu tenho que fazer uma árvore especificando isso. Então, eu vou fazer as possibilidades entre eles, tá? Para poder saber as combinações. É um esquema. Então, eu tenho quantas camisas? João tem 4. Então, ó, uma camisa, 2 camisas, 3 camisas e 4 camisas. Perfeito. Quantas calças? 3. 1, 2, 3. Então, da camisa saiu 1, 2, 3 calças. E ele tem quantos pares de meia? 2. Então, ele tem 2 tipos, ó. Com uma camisa, uma calça, ele vai usar uma meia. Aí, uma camisa, outra calça e outra meia. E assim vai dando sequência. Ele tem sapatos, 2 tipos de sapatos. Então, ele pode sair com o sapato 1 com o sapato 2. Com a meia 2, com o sapato 1, com o sapato 2. E assim vai fazendo com todos. Mas existe uma parte mais simples, que é o princípio da multiplicação, tá? Então, multiplicativo de contagem. Então, a gente tem aqui, ó, 4, o quê? Camisas. 3, calças. 2, o quê? 2 meias. E 2 pares de meia. E nós temos 2 pares de sapatos. Como é o princípio multiplicativo, a gente pode multiplicar tudo isso que vão dar 48 combinações. Se eu contar cada combinação que eu for fazendo aqui, nessa árvore, ela sim vai dar 48 combinações também. Então, basta fazer a multiplicação entre eles e aí eu tenho as combinações, tá certo? Bom, um outro exemplo que a gente pode pensar seria assim.
Numa lanchonete, há 8 tipos de sanduíches, tá? 8 tipos de sanduíches, 5 tipos de sucos, 6 tipos de sorvetes. Quantas são as possíveis combinações de um lanche nessa lanchonete? Bom, para fazer essa combinação, basta fazer pelo princípio multiplicativo, certo? Então, a gente vai lá e faz, ó. 8 vezes 5 vezes 6, ó. 8 vezes 5 vezes 6. 240 maneiras de realizar um lanche. Então, eu tenho 8 tipos de sanduíches. Eu irei fazer uma árvore também, se eu precisar, com 5 tipos de sucos, com 6 tipos de sorvetes. Mas pelo princípio fundamental da contagem, fica muito mais simples. Basta multiplicar entre eles. Bom, a gente falou aqui sobre o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, que eles se multiplicam. Perfeito. E o que a gente não pode pensar em esquecer? Essa parte cai na prova, hein? O que significa um evento? O evento é um acontecimento relacionado a um experimento aleatório, tá? Então, é o que está acontecendo ali. Vai acontecer. Vou tirar uma bolinha verde dentro de um saquinho. É um evento. E o que é o espaço amostral? O conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho 6 bolinhas e eu quero tirar uma. Então, o total que eu tenho ali é o espaço amostral. E o que é o espaço amostral equiprovável? Um espaço amostral em que cada um de seus elementos tem a mesma chance de ocorrer. Então, ele sim, se eu tirar, todos têm 3 de cada cor, 3 bolinhas de cada cor. Então, todos têm a mesma possibilidade de sair, tá? E o que é um evento impossível e um evento certo? O impossível quando não tem essa possibilidade. Então, eu tenho bolinhas amarelas, verde e azul e eu quero tirar uma roxa. Roxa é impossível, então é o evento impossível. O evento certo é que com certeza pode acontecer aquele evento, que existe essa possibilidade, tá? E cai teoria. Olha só, passei para vocês não esquecerem. Para finalizar essa parte da teoria, nós temos a probabilidade. Então, de um evento acontecer, a gente tem uma formulinha. A probabilidade de PA. A é porque é um evento A. Se fosse de B, um outro evento. De C, outro evento. Evento de sair um dado na face 1. Então, eu posso denominar como evento A, tá? E quem é que fica no meu numerador e quem fica no meu denominador? No denominador são os casos possíveis, é aquele espaço amostral que eu tenho. Se eu tiver 10 bolinhas dentro de um saco, são 10 bolinhas, é tudo que eu tenho ali, é o meu espaço amostral. E os favoráveis é o que pode acontecer, é o meu evento. Eu quero tirar 2 bolinhas amarelas. Eu quero tirar bolinhas amarelas. Qual a possibilidade de sair aquela bolinha amarela? Então, é o evento que está acontecendo. Então, eu tenho 10 bolinhas coloridas e eu sei que eu tenho bolinhas amarelas lá dentro. Então, os casos favoráveis é a quantidade de amarelas que eu tenho lá dentro. E o espaço amostral é o total de bolinhas que eu tenho dentro do saquinho, tá certo? Bom, olha só um exemplo. Determine a probabilidade de se sortear uma vogal no alfabeto. O alfabeto é composto por 26 letras, certo? Então, eu sei que o meu espaço amostral é 26, são 26 letras que eu tenho ali dentro. Então, vamos lá. Probabilidade é igual. O meu espaço amostral, 26, porque ele falou que é do alfabeto. Olha aqui, alfabeto, 26 letras. Só que ele pediu vogal. Então, ele tem quantas vogais? A, E, I, O, U, 5 vogais. Então, é o que pode acontecer. 5 26avos. Simples, hein? Continuando. Uma turma de 8º ano tem 25 estudantes, sendo 15 meninas e 10 meninos. Tem 25 estudantes. Então, o espaço amostral são os meus estudantes, 25 estudantes. Eu tenho 15 meninas e 10 meninos. Vamos ver o que o exercício está pedindo. Determine a probabilidade em porcentagem de se sortear ao acaso uma menina dessa turma. Então, como a turma tem 15 meninas, ele pediu menina. Então, eu vou fazer o quê? A minha probabilidade
é igual. Quem é o meu espaço amostral? 25 estudantes. Então, meu denominador, 25, certo? O meu 2 aqui não saiu muito bonitinho, né? Quantas meninas? 15. Então, eu vou lá e coloco 15 são os meus favoráveis. Dá para eu simplificar? Dá. Vamos simplificar por 5? Divide por 5, divide por 5. Quanto dá? 3 quintos. Ô, Dineila, se eu vou fazer a divisão, por que eu simplifiquei? Para facilitar a divisão. Mas se você não simplificar e fizer a divisão, vai dar o mesmo resultado. 3 dividido por 5 é igual a 0,6. Certo? Tudo bem, cheguei no resultado. Mas ele me falou que estava pedindo em porcentagem. Como que eu transformo 0,6 em porcentagem? Multiplica por 100. Eu vou ter quanto? 100 vezes 6, quanto dá? 0,6. Eu vou ter quanto? 60%. E se eu não fosse fazer a multiplicação, Dineila? O 100 tem quantas casas decimais? Uma, duas. 2 zeros, não é isso? Então, ó, a vírgula não tá aqui, eu vou andar uma, duas casinhas. Só adicionar um zero, eu tenho 60%. Fácil, hein? Chegamos ao fim desse conteúdo. Espero vocês para uma próxima e boa prova para quem vai fazer. E quem só tirou uma dúvida, até mais!